Abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 24. Continuamos a nossa série em Atos, na reta final, nos últimos capítulos. Paulo está a caminho de Roma, mas entre Jerusalém e Roma muita coisa acontece. E Paulo traz nesses textos lições extraordinárias, momentos dramáticos e momentos difíceis, e Paulo não perde uma oportunidade. No dia bom, no dia mau, ele prega o evangelho da graça de Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo 24, eu vou ler do versículo 1. Vamos ler assim, Atos, capítulo 24, a partir do verso 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou até Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito coisas notáveis, reformas em benefício do povo, sempre e por toda a parte, e isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espalhados por todo o mundo, sendo também o principal agitador das seitas, dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos e com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. E ordenando, os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amontinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso de que, segundo o caminho a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Vamos ler até aí, meus irmãos, até o verso 19. Deus querido, essa é a tua palavra. Está aqui o teu povo, está aqui o teu servo. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. O Senhor falou aos nossos corações desde o início desse culto, mas nós queremos ouvir através da exposição da tua palavra. Nós não somos os mais dignos, nem os mais santos, nem os mais sabidos. Oh, Pai, mas nos ajuda nessa noite. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes. Queremos receber a porção da tua palavra para as nossas vidas nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão aqui, podem sentar.
Meus irmãos, esse é o único julgamento do livro de Atos em que os acusadores contrataram um advogado. Tértulo, esse orador, ele era um advogado, ele era profissional nessa arte de participar de julgamentos. Tértulo era o cara que tinha uma excelente oratória e, segundo o desejo dos seus contratantes, ele expunha o problema e a acusação, a peça de acusação diante do juiz, que era o governador Félix. Então, Tértulo, de maneira muito eloquente, os judeus contrataram esse homem, levaram até o julgamento e tentou uma estratégia interessante para ganhar o governador. Simplesmente ele começou a lisonjear o governador, a dizer que o governador trouxe a paz, que os tumultos acabaram, que todos viram as suas grandes obras. Parece até os discursos que a gente ouve nesse período agora político, né? Um discurso bem político, discurso desse advogado Tértulo. E ele diz: desfrutando de um longo período de paz, na verdade, nenhum outro governador havia sido tão repressivo e violento quanto Félix. Félix se tornou um dos governadores mais odiados pelo povo. Repressivo, violento, adúltero, promíscuo. Mas Tértulo, conduzido pelos judeus àquele lugar com a sua oratória, e com muita criatividade, Tértulo usou a própria política administrativa do governador para convencê-lo de que ele alcançaria estabilidade política, desse caso apenas por meio de uma severa repressão. E Tértulo faz 3 acusações contra Paulo. Se você prestar atenção no texto, ele faz 3 acusações contra Paulo nesse texto. Primeiro, ele faz uma acusação pessoal, é o sentimento que os judeus tinham com relação a Paulo. Eles dizem: esse homem é uma peste, desculpa a expressão, mas está no texto, uma peste que vem de praga, de doença, do que se alastra. Esse homem é uma peste. É o sentimento pessoal que os judeus tinham com relação a Paulo, aqueles sacerdotes, aqueles religiosos. Segunda acusação, ele faz uma acusação política. Promove sedições, divisões, motins. Essa é a acusação mais perigosa de todas. Porque enquanto as acusações eram relacionadas à lei do povo judeu, o romano ele não dava muita importância. Mas ele agora acusa Paulo de ser um agitador do povo, de um provocador de rebeliões. E ele, de maneira muito astuta, monta essa peça de acusação contra Paulo. E a terceira acusação que ele faz contra Paulo é uma acusação religiosa, muito grave, que na lei dos judeus também era condenada com a morte, assim como na lei dos romanos a sedição, a rebelião era repelida, a repressão era rápida e letal, era condenado à morte todo aquele que se rebelasse contra o Império Romano. Também na lei dos judeus, quem profanasse o templo deveria ser morto. Então ele diz, na sua terceira acusação religiosa, ele diz: ele tentou acusar Paulo de ser anti-judeu e anti-romano. Ele coloca Paulo contra os romanos, coloca Paulo contra os judeus, e eu fiquei impressionado com a habilidade desse advogado. E infelizmente, irmão, nós encontramos muitos advogados, e até pessoas que não são advogados, mas que têm uma habilidade muito grande de montar a acusação, de promover a acusação, de promover o julgamento de outras pessoas, e infelizmente no meio religioso também.
pessoas que são cruéis e capazes de montar toda uma história e sendo motivados por uma ação satânica muitas vezes. Esse homem é contratado pelos religiosos. E a primeira coisa que eu entendo, irmãos, é porque ele chega trazendo, é um julgamento mentiroso, é um julgamento cruel, é um julgamento onde ele cria situações, onde ele inventa muita coisa que realmente não aconteceu, onde ele buscava a morte, a condenação a todo custo, onde eles queriam de qualquer jeito, acharam uma forma de condenar a Paulo, de convencer aquele homem. Eu fico pensando, irmãos, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com as notícias, cuidado com as fofocas, cuidado com aquilo que o irmão me chama e diz: olha, me disseram. Uma das coisas mais terríveis que pode existir na igreja do Senhor, ou na sociedade, ou em qualquer lugar, é uma coisa chamada calúnia. Só quem sofreu sabe o que uma calúnia pode fazer numa família, num casamento, na vida de um filho. Em nome de Jesus, irmãos, no nosso meio, essas coisas não podem existir. Me disseram, eu soube, e eu tomo isso como verdade, e daqui a pouco eu passo para frente e conto para Daniel, mas Daniel me disseram, eu soube. E eu estou envenenado, eu enveneno o coração dele, ele envenena o coração do outro, e nós continuamos a envenenar uns aos outros. Me disseram, eu ouvi falar. Cuidado, irmãos, com a conversa alheia, com a fofoca, com o que me disseram. E mais, nos tempos tecnológicos, eu quero fazer um alerta aos irmãos: cuidado com as fake news. Muitas vezes na ansiedade, muitas vezes isso acontece muito entre os candidatos, os partidos políticos, porque aquela notícia chegou, ela me agrada. Ela, por mais que seja mentirosa, ela me agrada. Ela corrobora com a minha suposta verdade. Aí eu passo para frente sem reflexão, sem perceber, e fake news hoje é crime. É a fofoca mais moderna dos dias atuais. São os fake news, que destrói reputações, destrói a vida das pessoas, destrói famílias. E não só de políticos. Nós já vimos tantas fake news de tanta gente, de tanta coisa, de pastores, de líderes, tanta mentira. Meu irmão, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Paulo está enfrentando um julgamento fake news. Paulo está enfrentando um julgamento cruel. Aqueles homens não foram movidos pelo Espírito Santo. Eles foram movidos pelo espírito de Satanás, irmãos. E disso eu não tenho dúvida. É a parte mais escura e mais cruel que existe no homem. E aí eu aprendo com Sócrates aquela velha história das 3 peneiras. Ainda que eu saiba de alguma coisa, e ainda que eu tenha certeza que é verdade, será que é tão necessário que eu conte às pessoas? Jesus nos adverte, olha, se houve alguma coisa com Gederson, só um exemplo, eu vou a Gederson. Se Gederson não me ouve, eu chamo Daniel e Jefferson e vou lá com eles. Se ele não me ouve ainda, aí eu tenho que chamar um grupo maior da igreja para estar com Gederson. Mas cuidado, qual a necessidade de ouvir e dizer certas coisas? Muitas vezes nós somos tomados, irmãos. Nós gostamos. Isso é viciante. E olha o que Sócrates, um homem que não era crente, olha o que ele nos ensina, aquela velha história das 3 peneiras. Certa vez um aluno procurou, e ele estava lendo um livro, e ele disse, professor, eu quero lhe contar uma coisa. E ele disse, o que você já
O que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras, você conhece essa história, a maioria de nós conhecemos, mas vamos relembrar. O que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? E o rapaz indagou: 3 peneiras? Como assim? Ele diz: sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? É verdade? Caso você tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Não precisa me falar. Não tem certeza, não sabe, você não precisa contar a ninguém. Às vezes isso se transforma num câncer na vida da igreja. Segunda peneira, ele diz: suponhamos que o que você vai me contar é verdade. Vamos dizer que o que você vai me contar é verdade. Deve então passar pela segunda peneira. Qual é a segunda peneira? A primeira peneira é a verdade. Mas suponhamos que aquele jovem chegou para contar a verdade. Qual é a segunda peneira? A bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho? Ou a fama do próximo? Edifica, gera vida? Vai melhorar a vida de alguém? Vai me abençoar? Vai te abençoar? Não. Então não conte. Se o que você quer me contar é verdade, é uma coisa boa, ainda que seja uma coisa boa, olha o que ele diz: deverá passar ainda pela terceira peneira. Qual é a terceira peneira? A necessidade. Contar convém? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. É uma história antiga, todo mundo conhece. Mas eu vejo Deus falando ao meu coração através dessa história, porque tudo é de Deus. Eu vejo Ele falando ao meu coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Efésios capítulo 4, verso 9, me acompanhe com a sua Bíblia. Paulo agora escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 29. Paulo enfrentava um julgamento, verso 29, um julgamento injusto, mentiroso e cruel. Efésios 4, verso 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não fale besteira, não sabe o que não fale o que não deve falar. Eu não devo falar o que não devo falar, o que eu não sei, o que eu não entendo. Romanos 2, verso 1. Paulo agora escrevendo aos Romanos. Romanos 2, versículo 1. E aí, quando eu falo, quando eu afirmo, eu entro numa posição que eu chamo da posição mais perigosa que existe. É a posição de juiz. Jesus não nos chamou para a posição de juiz. Ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Olha o que ele está dizendo, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, irmãos. Isso é duro, isso bate forte no meu coração.
Nós somos indesculpáveis quando nós julgamos e condenamos os outros. Jesus diz em Mateus 7, não julgueis e não será julgado. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado e eu serei julgado, nós seremos julgados. Irmãos, é melhor ter misericórdia, é melhor insistir, é melhor ser enganado. É melhor sofrer como advogado de alguém do que sofrer como juiz, porque não é o nosso lugar. É a posição mais perigosa que existe, porque nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós temos um juiz, e aquele que chegará no último dia e julgará todas as pessoas, e estaremos diante do seu tribunal, aquele que vive e reina para todo sempre. Não julgueis para que não sejais julgados. Cuidado, irmão. Eu preciso ter cuidado, você precisa ter cuidado, isso é sério. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, como disse o pastor Hermes, chega, eu me arrepio. Duro esse discurso, como nós somos tendenciosos, como nós gostamos dessas coisas, irmãos. Como nós projetamos muitas vezes os nossos pecados nos outros, fazemos a projeção no outro. E Paulo diz, olha, o que você está condenando no outro é o que você faz também. E geralmente é assim, irmãos. Eu só tiro o foco da minha vida e coloco o foco na vida do outro. Mas eu sou pecador tanto quanto ele, e se eu for avaliar a minha vida, por mais que alguém seja pecador, quem sou eu? Porque eu sou pecador. Talvez eu não seja na mesma área dele, mas eu sou pecador em outra área, e nós estamos no mesmo nível. Paulo espera o seu momento, depois do discurso daquele advogado, depois daquele discurso bonito, depois de lisonjear tanto o governador, depois de soltar tanta mentira, tanta acusação injusta, Paulo espera o seu momento. Porque às vezes nós queremos dar resposta no nosso tempo, com a nossa raiva, cheios de razão. Paulo espera o seu tempo. Talvez você e eu, nós precisamos esperar um tempo para que o Senhor mostre toda a verdade de quem nós somos. Se você está sendo sincero, se você está dizendo a verdade, se você está sendo justo, não se preocupe, Deus vai te honrar no tempo dele. Ele nega todas as acusações, versículo 10 até o verso 13, voltando a Atos, capítulo 24. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto a vontade para me defender. Visto poder verificar que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, não tão pouco amontinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança de Deus, como também esses têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. E Paulo começa a colocar que ele não havia feito nada daquilo, que nada havia acontecido, e que a fé dele, ele tinha a mesma fé, porque uma coisa unia-os. Paulo buscou um ponto em comum entre os judeus, os religiosos, e o povo do caminho, como era chegado, e nessa ocasião eles foram chamados até de os nazarenos, o povo de Nazaré, que era uma forma de diminuí-los, era uma crítica, porque até o próprio Bartolomeu, quando Jesus surge, ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade pobre. Ele diz: a seita dos nazarenos. Mas eles eram conhecidos como o povo do caminho, o povo que caminhava com Jesus. Então, meus irmãos, Paulo anula todas as alegações. Creio na lei, nos profetas, creio também na ressurreição, no versículo 17 ao 19. Vamos lá agora. Nosso tempo é curto, já está acabando nosso tempo. Depois de anos em trazer esmolas à minha nação e também fazer as oferendas, versículo 18. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. E os que deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ele chega no templo, e os judeus da Ásia, era um tempo de festa em Jerusalém, pessoas do mundo inteiro estavam ali, e ele trazia as ofertas do povo pobre da Macedônia para os pobres de Jerusalém. O povo da Macedônia, os gentios, amavam também os judeus convertidos em Jerusalém, e Paulo vai levar uma oferta, irmãos. Que coisa linda, que trabalho extraordinário que Paulo faz na vida daqueles que eram odiados pelos judeus. Paulo unifica a igreja, leva o mesmo pensamento. Jesus é o centro da nossa vida. E ele traz essas esmolas para abençoar o povo de Jerusalém. Os irmãos pobres da Macedônia também tinham tanto que dar, e às vezes eu me sinto tão pobre, tão fraco, tão pequeno. Eu acho que Deus não pode me usar, eu acho que Deus não pode me usar para abençoar outras vidas. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus nunca chamou os prováveis, Deus sempre vai chamar os improváveis. Na história toda da palavra de Deus, aqueles que ninguém esperava, Deus os tornou grandes homens e grandes mulheres que entraram para a história. Nunca esqueça disso. E no versículo 22, agora adiantando um pouco mais, Félix também conhecia. Verso 22. Félix conhecia, Félix já julgava há cerca de 6, 7 anos, ele conhecia as leis romanas, ele conhecia as leis judaicas, e ele conhecia o chamado povo do caminho. Ele é inteirado de tudo, mas ele queria saber um pouco mais. E então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa. No momento de julgamento, ele dá uma pausa. Não vamos julgar agora. Quando o comandante Lísias, aquele mesmo que levou Paulo até Cesareia, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Versículo 23, e mandou o centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então Paulo ficou preso numa prisão mais relaxada. As pessoas iam visitar, iam levar lanche para ele qualquer hora, iam orar com ele. Ele discipulava e discipulou pessoas, e guardas se converteram, e outros presos foram batizados, e muita coisa aconteceu enquanto Paulo estava ali, desses 2 anos em Cesareia, irmãos. Porque Deus tem um propósito. Onde Deus me colocou, onde Deus te colocou, Ele quer que nós geremos frutos. Onde Deus me colocou, onde Deus te colocou, Ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, e o desejo dEle é que geremos frutos. Nada mais do que isso. Você pode estar reclamando do lugar onde Deus te colocou, do que aconteceu na sua vida, do que você está passando. Meu irmão, minha irmã, eu já vi pessoas que foram para a cama de hospital para evangelizar outro que estava morrendo, que entregou a vida a Jesus. Onde Deus me colocou é o lugar onde eu devo gerar frutos. Aleluia, irmãos. E aí Félix chama, no versículo 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, uma mulher de menos de 20 anos, ainda uma adolescente. Essa mulher, ela largou o marido, estava já com Félix de maneira adulterina, e Félix já estava com a 3ª esposa, e não parava de viver uma vida de promiscuidade. E essa mulher era judia,
Ela era filha de Herodes II, Herodes Agripa I, e era a terceira mulher de Félix. E Félix já é o seu segundo esposo. E essa mulher também conhecia acerca do caminho e tinha curiosidade de ouvir Jesus. Passando alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Eita, irmãos, quando ele começou a pregar para Félix, que ele começou a falar de justiça, ele falou de domínio próprio, ele falou do juízo de Deus, ele falou da justiça, do domínio próprio e do juízo de Deus. Félix era um homem injusto, profundamente injusto e cruel. A história diz, Flávio José vai confirmar isso. Os judeus naquela época viviam oprimidos com o governo de Félix. Ele não tinha domínio próprio, porque ele era promíscuo, ele se entregava às carnalidades, ele não tinha freio, ele já estava com a sua terceira mulher. E Paulo entra em o assunto ainda mais pesado: Deus julgará os pecadores. Ele entra no juízo vindouro. Aí Félix diz: para, acabou aqui. Quando eu tiver uma vaga na minha agenda, eu lhe chamo, encerra essa conversa. Parou. Veja como o Espírito Santo de Deus tem poder. Incomodou o coração daquele rei, daquele governador. Eu digo para você, nunca tenha medo de falar do amor de Jesus, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico pensando se aquele homem não passou alguns dias pensando naquilo, pensando no discurso de Paulo. E talvez ele ficasse pensando o que leva um homem como Paulo, tão culto, o que leva um homem como Paulo, cidadão romano. Isso gerava uma curiosidade, porque o que leva um homem a se colocar à disposição de Deus dessa forma, arriscando a sua vida, entregando-se à própria morte. Eu fico pensando comigo mesmo, se ele olhando para Paulo e vendo a cultura de Paulo, a capacidade de Paulo, a eloquência de Paulo, e Paulo entregar tudo nas mãos do Senhor, que Deus é esse que tomou a vida desse homem dessa forma. Esse é Jesus de Nazaré, irmãos. E quando entra na nossa vida, Ele toma tudo. Ele muda a nossa história. Nós precisamos entregar tudo. Spurgeon, ele diz: busque o evangelho que rasga, que ele faz brotar lágrimas, que ele dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata o seu eu, aquele homem recebeu cortes e feridas na sua consciência. Mas segundo a Bíblia, eu não quero julgar, não quero falar, mas segundo a Bíblia, me parece que ele não tomou a decisão de seguir a Jesus. Foi tocado, suas convicções foram estremecidas, verso 25, por agora podes retirar-se, quando eu tiver vagas, chamar-te-ei. 26. E esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente, conversava com ele, não houve nenhuma conversão. Ele pensou, ele sentiu medo, ele não gostaria que Paulo falasse mais sobre aquele assunto. Sabe, quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, nós dissemos assim: não, Espírito Santo, espera aí agora. Eu preciso dizer umas coisas a essa pessoa.
Espera aí, Espírito Santo, que eu preciso pegar esse cara agora. Não, espera aí, Espírito Santo, que eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso sair de casa agora. Espírito Santo, espera aí, porque eu preciso fazer isso. Quem nunca passou por isso? O Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração e parece que a gente fala, espera aí, eu não quero ouvir. Para um pouco, se retira, fica fora, porque agora sou eu que assumo o comando da minha vida. E quando eu assumo o comando da minha vida, irmãos, meu barco vai afundar, a tristeza vai tomar conta do meu coração e a minha vida vai ser vivida de angústia, de angústia e angústia. E para a gente encerrar, meus irmãos, eu fico pensando, irmãos, verso 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado, a decisão política. E ele chamava Paulo para subornar Paulo, para que os seguidores, os amigos de Paulo, os membros da igreja, os discípulos, dessem algum suborno a ele. Ele queria receber algum dinheiro. Um homem terrível, cruel. E eu fico pensando, será que em alguns momentos na minha vida eu não tento subornar a Deus? Mas como, pastor, a gente pode subornar a Deus? Claro, Deus é insubornável, a gente nunca vai conseguir subornar a Deus, mas eu posso pensar, ou eu posso inconscientemente, sem perceber, quando eu digo assim, eu não vou mais servir a Deus porque os irmãos me disseram isso. Quer dizer que eu dependo de um suborno, de um agrado, de um reconhecimento. Quando eu digo assim, eu não vou dar mais não, porque eu dei e não falaram o meu nome, e não agradeceram. Eu dependo de um suborno. Algo para servir a Deus. Meus irmãos, a gente precisa dar, fazer e ser, sem dizer nada, agradecendo a Deus, porque por mais que eu faça, por mais que você faça, por mais que você seja, Deus fez muito mais por nós e faz todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua sendo Deus, continua me sustentando, continua sustentando. Não deixe, não viva com a alma subornada. Eu só vou para a igreja se o pastor ligar para mim. Se o pastor não ligar para mim, eu não vou à igreja, eu fico com raiva. Eu estou com raiva dos irmãos porque o pastor não teve em minha casa. Será que não é uma espécie de suborno? Eu preciso servir a Deus, eu posso servir a Deus. O Senhor me chamou para o sacerdócio geral dos crentes, mas eu preciso que Gerson vá à minha casa cantar uma música, tocar o violão e orar por mim, porque senão eu não posso servir. Eu fico pensando, irmãos, se nós não somos subornáveis de uma forma bem sutil. Eu quero um suborno, eu quero um agrado, eu quero um reconhecimento. Eu gostaria de orar com você nesse instante. Enquanto nós ouvimos essa canção, a gente pode orar agora. Eu gostaria de orar junto com você. Nós passamos um pouquinho, 5 minutos do tempo. Deus é todo poderoso, irmãos. Paulo segue a sua jornada, confiando no Senhor. Não há suborno. Não havia uma cama confortável para ele. Ele não estaria onde ele gostaria de estar. Irmão, mas Paulo tinha algo que eu e você precisamos ter. Paulo queria gastar a sua vida para a glória de Deus. Ele tinha no seu coração um desejo ardente de servir ao Senhor. Deus querido, nós te louvamos nessa noite. Nos apresentamos diante do Senhor, meu Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós queremos ser mais servos. Queremos ser homens e mulheres de verdade, que servem, que amam ao Senhor, que não são subornáveis. Não, eu não preciso de reconhecimentos, de honrarias. Eu não posso precisar dessas coisas. Eu sirvo ao Deus Altíssimo, que me deu todas as coisas. Pois é, Pai, nós estamos na Tua presença, nos perdoa. Muitas vezes nós entramos na onda de
fala mal das pessoas, nos tomamos o lugar de juízes, nos tornamos implacáveis, terríveis, cruéis. Falamos para todo mundo, mas não procuramos aquele irmão para orar com ele, não caminhamos com ele. Oh Pai, tem misericórdia de nós, que essa palavra encontre lugar no meu coração, no coração dos meus irmãos, que ela gere transformação, que ela gere mudança de vida, que haja arrependimento nessa noite. É a minha oração, é o meu desejo, no nome de Jesus, amém. Amigo, que o Senhor te abençoe, que Ele te conceda uma ótima noite, um forte abraço, em nome de Jesus.